Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Cada Caso é um Caso. Se você gosta de casos criminais, já se inscreva, deixa seu like aí, me sigam também lá no Insta e vamos ao caso de hoje. O caso de hoje é o caso de Michelle Winter, de 12 anos. Michelle Winter morava com a sua mãe Érica e sua irmã Cindy. Mesmo não tendo a presença do pai, as pessoas mais próximas relataram que a mãe Érica cuidava bem de suas filhas, Michelle e Cindy. Onde elas moravam era considerada por muitos um lugar bom para se viver, para construir famílias, criar filhos. Era um bairro cheio de igrejas. Michelle era uma adolescente que gostava de escrever, de estudar, fazer histórias. Ela tinha bastante amigos no colégio, no bairro onde ela morava. A sua melhor amiga se chamava Alicia. Em abril de 1995, era um sábado, Michelle não tinha nada para fazer, estava ansiosa para fazer alguma coisa. Ela marcou com sua amiga Alicia para passarem juntos esse final de semana, esse sábado. Então ela falou para sua mãe que ia passar com sua amiga Alicia e vestiu uma blusa preta, que era uma blusa nova. A mãe de Michelle comentou que ela até ficou chateada porque ela queria que a Michelle usasse a blusa na segunda-feira para ir para a escola, mas mesmo assim deixou a filha vestir a blusa nova. Michelle bem feliz com a blusa nova preta, saiu às 11 horas da manhã. E Michelle combinou com sua mãe que voltaria para o jantar. Às 17 horas, a mãe de Michelle e sua irmã mais nova Cindy sentaram para jantar. Era de costume eles jantarem esse horário, mas Michelle não havia chegado. Sua mãe já ficou meio preocupada porque Michelle não era de se atrasar, sempre chegava no horário combinado, mas esperou um pouco. Então deu 18h30 e nada de Michelle. Sua mãe já estava apavorada e resolveu ligar para a mãe de Alicia. A mãe de Alicia atendeu e falou que Michelle tinha saído no horário combinado. Então a mãe de Michelle ficou mais preocupada ainda. Então a mãe de Michelle pegou uma pequena lista de amigas mais chegadas da Michelle e ligou para ver se a Michelle estava lá ou se alguém sabia alguma informação. Vai que Michelle saiu, passou na casa de alguma amiga, mas todas falaram que não viu Michelle, não tinha nenhuma informação. A mãe de Michelle pegou o carro, deu uma procurada para ver se encontrava Michelle e acabou não encontrando. Então ela ficou desesperada, ligou para a polícia para pedir ajuda, para ajudá-la a procurar Michelle. E os policiais chegaram na casa de Michelle às 11 horas da noite. Ainda Michelle não havia chegado. Então começaram as buscas, as investigações. Os policiais perguntaram para a mãe de Michelle se a Michelle tinha brigado com alguém da família, e a mãe de Michelle falou que não, que ninguém tinha brigado, nada. E os policiais acreditavam que Michelle poderia ter fugido de casa, poderia ter saído na parte da manhã, mas à tarde já retornaria. Sua mãe não acreditava nessa teoria e todo mundo do bairro começou a procurar nos rios, nos riachos, matos, campos, casas, na vizinhança, em porta, e não encontravam a Michelle. Enquanto as pessoas estavam procurando por Michelle em vários lugares, os policiais e detetives estavam atrás de algum suspeito, alguma pessoa poderia ter feito mal a Michelle. A mãe de Michelle informou aos policiais que a última vez que ela viu Michelle foi 12h30. Ela viu a Michelle e a amiga dela, Alicia, em uma loja de doces, de balas. A amiga de Michelle, a Alicia, falou que a Michelle tinha medo de estranhos, então ela não entraria em nenhum carro, não falaria com estranhos, porque ela tinha medo. Então a polícia pensou que provavelmente alguém que teria feito mal a Michelle teria alguém que ela conhecia, mas não tinha nada concreto ainda, não tinha suspeito, não tinha achado Michelle, e eles estavam à procura. Após 3 dias do desaparecimento de Michelle, as pessoas ainda estavam procurando por Michelle em vários lugares. Enquanto as pessoas procuravam por Michelle, a polícia estava atrás de um suspeito, alguém que tivesse feito mal a Michelle. E o primeiro suspeito foi o padrasto de Alicia, a melhor amiga de Michelle. Os policiais queriam saber o que ele fez nesse sábado, porque quando a Michelle desapareceu, ele não estava na casa. Então eles foram até a loja de Tim, uma loja de óculos. Assim que os policiais chegaram, os detetives, ele ficou bastante assustado, mas respondeu todas as perguntas dos policiais, principalmente o que ele fez no sábado. Ele disse que ele viu Michelle chegar a brincar com sua enteada e às 4 horas ele saiu para pescar, foi pescar sozinho e depois ele retornou mais à noite.
Assim que ele chegou, ele ficou sabendo do ocorrido, que a Michelle tinha desaparecido, e os policiais confirmaram esse álibi com a sua esposa. A sua esposa confirmou que ele foi pescar mesmo e não estava no momento naquela região que a Michelle sumiu. O próximo suspeito se chamava Caio, era um caminhoneiro, também era um pervertido do bairro, gostava de passar trote para as mulheres, então teriam que interrogá-lo para saber o que ele fez no sábado, quando Michelle desapareceu. E alguns quilômetros dali havia um policial que estava fazendo a sua ronda de rotina e ele viu alguns perus andando e ele, com o seu faro de policial, achou muito estranho e desceu da sua viatura para ver o que estava acontecendo. E além dos perus, ele andou um pouquinho mais além e viu um monte de galhos amontoados, e nesses galhos ele viu que tinha um vestígio de roupas. Aproximou mais um pouco e viu que tinha uma menina, não era nenhum boneco, ele viu mesmo claramente que era uma pessoa. Ele já associou que poderia ser a Michelle Winter, a menina que estava desaparecida, e no rádio estava anunciando já há algumas semanas. Quando os policiais da homicídio chegaram, eles observaram que a menina estava com as calças abaixadas e com a blusa levantada, mexeram no bolso e encontraram uma carteirinha da biblioteca com o nome de Michelle Winter. Então o corpo encontrado era da Michelle Winter e começaram a recolher as provas. Na camiseta de Michelle tinha uns vestígios de tintas e também umas pequenas partículas de vidro. Eles recolheram e enviaram tudo para análise. Além disso, os policiais concluíram que Michelle foi morta com muita crueldade. No tórax dela tinha 4 furos, assimilando que ela foi morta com um equipamento parecido com aqueles furador de gelo. Tinha 4 furos, então eles tinham que achar essa ferramenta para saber quem que fez isso com Michelle. Foi muita crueldade. Então eles acreditavam que, interrogando o Caio, eles poderiam achar alguma coisa no caminhão, alguma tinta, algum vestígio do que foi retirado da blusa de Michelle, e chamaram ele para o interrogatório. Então Caio falou que teria feito uma viagem a trabalho e não estava no momento em que Michelle desapareceu naquela região, mas a mulher do patrão de Caio falou que Caio um dia antes tinha brigado com o marido dela, então o marido dela tinha despedido Caio não estava mais trabalhando pro marido dela. Os policiais acharam estranho, então Caio mudou a versão, falou que não estava mesmo trabalhando pro patrão dele, que teria sido despedido, mas não estava naquele momento em que Michelle desapareceu, e ele mudou umas 4 vezes sua versão. Os policiais acreditavam que ele seria o assassino de Michelle, por ter mudado a versão várias vezes, parecia estar com medo. Verificaram o caminhão dele e não acharam nada. E na outra versão ele falou que foi pescar com o amigo dele e depois foi medir um telhado. Os policiais confirmaram com as pessoas que estavam no mesmo lugar que eles pescando, que não os conheciam, para perguntar se tinha alguém pescando. As pessoas confirmavam que viram os dois pescando mesmo naquele horário, mas os policiais não estavam acreditando muito. Então os policiais pressionaram ele, falaram se ele tinha feito alguma coisa errada, que não tinha nada a ver com Michelle. No momento eles não iam prender porque eles estavam no caso de Michelle. Eles só queriam saber a verdade porque eles estavam procurando o suspeito, quem matou Michelle. Eles queriam saber só sobre o caso de Michelle. Se eles tivessem feito alguma outra coisa, eles iam desconsiderar, não iam prender no momento. E então ele falou que eles estavam com vergonha de falar porque ele estava tendo um caso com um rapaz condenado e ele tinha um caso com o cara, então ele não queria falar. Mas então Caio também foi descartado e eles estavam procurando outro suspeito. Os policiais verificaram que naquele bairro tinha um monte de pervertidos que até o momento eles não sabiam. E os policiais tinham outro suspeito, que era um vizinho de Michelle, que os vizinhos falavam que sempre entravam menininhas novas, menininhas bonitas, que eles acolhia, dava comida, dava roupa, moradia, em troca de serviços sexuais. E os policiais então foram falar com esse suspeito. O nome dele era Ali. Quando eles chegaram lá e perguntaram se ele conhecia Michelle, o Lee falou que não conhecia Michelle aparentemente, nunca tinha visto ela, não lembrava quem era ela, e então eles pediram para entrar na casa dele com o mandato. Entrando lá, eles viram uma bagunça, uma sujeira, era muita coisa, tinha pornografia, tinha roupas femininas, que dá para saber que meninas novas estiveram lá, tinham bastante coisas eróticas, e também encontraram um lençol com sangue. Eles pegaram para análise, que poderia ser o sangue de Michelle, e acharam também um medidor de carne, que era parecido com um furador de gelo,
gelo, o que eles tinham encontrado no tórax da Michelle, que tinha perfurado. E pela análise da polícia, eles verificaram que Michelle não foi abusada. Então a pessoa não conseguiu abusar de Michelle. Talvez tentou, mas não conseguiu e acabou matando com medo de Michelle contar. Então eles começaram a interrogar o Lee. O Lee era o principal suspeito, mas o Lee falou que estava trabalhando nesse dia. Eles verificaram o álibi de Lee, mas não bateu. Ele foi trabalhar, mas trabalhou pouco. Depois ele falou que foi jogar carta. Eles foram verificar e ele só ficou 1 hora jogando carta. E no horário que Michelle desapareceu, ele não estava jogando carta. E eles ficaram pressionando o Lee, porque não estava batendo as versões que ele estava dando para a polícia. Os policiais pressionaram ele, falaram se ele tivesse feito alguma coisa errada, que não tivesse relacionado ao caso de Michelle, eles não iriam prender e iam deixar passar naquele momento, apesar que eles estavam querendo prender mesmo o Lee, mas iam deixar passar. Eles só queriam saber a verdade, só queriam saber o que o Lee fez naquele sábado, naquele momento que Michelle desapareceu. Então Lee confessou, falou que estava com 2 adolescentes que não poderiam estar, porque elas eram da detenção, tinham dado uma saidinha e pagou hotel para elas, pagou bebidas, pagou comida e passou a noite inteira no motel com essas 2 adolescentes. Os policiais, mesmo com raiva, querendo prender o Lee, mas não era o momento, acabou liberando o Lee e voltaram a estaca zero procurando um suspeito. Após alguns meses da morte de Michelle, uma vizinha de Tim procura a polícia e fala que no dia que Michelle desapareceu, o Tim procurou ela e falou que estava com medo de a polícia encontrar algo na sua van relacionado a Michelle, porque a Michelle teria usado a sua van. Então, os policiais acharam isso muito estranho. Não se sabe se a vizinha ficou com medo de contar ela ou se ela esqueceu, não levou a sério. Então, os policiais voltaram ao seu primeiro suspeito, que é o Tim, o padrasto da melhor amiga de Michelle. Eles analisaram que a versão que o Tim tinha dado, que ele tinha feito no dia que Michelle desapareceu, só ele mesmo poderia confirmar, ele e sua esposa, mas sua esposa só recebeu o telefonema que ele tinha ido pescar, então ela também não poderia ter tanta certeza. Ele foi pescar sozinho, não levou ninguém, nenhum amigo para confirmar que ele estava. Eles na época não tinham levado muito em conta, acharam que ele poderia estar falando a verdade. Então, com o mandato, eles conseguiram verificar a van de Tim para ver se tinha alguma prova, o que tinha dentro da van de Tim, se ele era o assassino de Michelle. Os detetives e os policiais encontraram na van de Tim alguns vestígios de tinta, encontraram também algumas partículas de vidro. Esses vidros eram da sua loja de óculos e também encontraram uma ferramenta que parecia um furador de gelo, era semelhante às perfurações que Michelle tinha, então enviaram para análise. E após 7 meses da morte de Michelle, Tim foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua. A polícia acreditava em uma teoria do que teria acontecido com Michelle naquele dia, naquele sábado. Michelle teria saído da casa da sua amiga e logo em seguida encontrou pelo caminho Tim com sua van, que lhe ofereceu carona. E ela aceitou porque o Tim era padrasto da sua melhor amiga, acreditou que não ia acontecer nada de mal. Entrando na van, o Tim deu algumas investidas sexuais em Michelle, tentou agarrá-la e acreditou que Michelle pudesse contar. Ele não conseguiu então abusar de Michelle, mas acabou matando. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Já se inscreva, deixa seu like aí, me sigam também lá no Insta e até o próximo vídeo.